Bom dia, eu sou Edna Bedani, estou aqui para falar sobre o tema resiliência como competência do profissional no século XXI. É um tema que eu tenho estudado já há alguns anos, desde o meu mestrado, e eu acredito que o que eu vou apresentar para vocês nos ajude a entender um pouquinho a importância dessa competência no ambiente organizacional. Hoje eu estou como vice-presidente de aprendizagem e conhecimento na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Caso depois vocês queiram falar sobre esse tema, meu e-mail estará no final da apresentação. Bom, o tema é resiliência como competência essencial do profissional do século XXI. Resiliência, o conceito de resiliência, o contexto atual de mudanças, a resiliência como uma competência profissional e perspectivas de sucesso na carreira. Bom, por que falar de resiliência? A resiliência é uma palavra que vem do latim resílio, que significa voltar ao estado natural. Esse é um conceito do Eduardo Carmela. É uma palavra que teve a sua origem na física e significa a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, bem como a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Ou seja, elasticidade, capacidade rápida de recuperação. Esse é o conceito que nós temos no dicionário Roais, de 2004. Então, a resiliência é uma palavra que surgiu lá na física, há muitos anos atrás, 1800 e bolinhas, e vem sendo utilizada não só no campo da física, como no campo da engenharia e da psicologia. A psicologia utilizou a resiliência para tentar entender o comportamento humano. Isso, tivemos alguns estudos com crianças na área escolar e foi se estendendo a outros temas dentro do comportamento humano. A resiliência na psicologia cognitiva, muito estudada pela Sociedade Brasileira de Resiliência e pelo professor Jorge Barbosa, ele diz que é uma capacidade de ser flexível, através do conjunto de crenças que possibilitam transcender os empecilhos da vida e imaginar um futuro de superação. Então já houve uma ampliação desse conceito, estendendo-se, indo além da questão física do material. Né? A resiliência dentro da psicologia cognitiva, que é o que eu trouxe para falar para vocês, e baseada nos estudos da Sobrari, é um conjunto de crenças, é um modelo de crenças, por isso que nós chamamos de MDC. E o que significa esse modelo de crenças do ser humano? Significa que o ser humano ele tem um conjunto de crenças, dentre os quais temos o autocontrole. O que é o autocontrole? É a capacidade de se administrar emocionalmente diante do inesperado. É amadurecer no comportamento expresso. Aquilo que eu demonstro para as pessoas. Como que eu controlo esse comportamento que eu demonstro para as pessoas. Tem um outro conjunto de crenças que é a leitura corporal. O que é a leitura corporal? É a capacidade de ler e organizar-se no sistema nervoso e muscular. É amadurecer no modo como lidar com as reações somáticas que surgem quando a tensão ou o estresse se tornam elevados. Ou seja, quando nós temos um estado de tensão e de estresse, nós precisamos observar como que o nosso corpo, como que o nosso sistema nervoso e muscular está respondendo a isso. Um outro conjunto de crenças um outro modelo de crenças é o otimismo para com a vida. É a capacidade de enxergar a vida com esperança, alegria e sonhos. É a maturidade de controlar o destino da vida, mesmo quando o poder de decisão está fora de suas mãos. Então, é a nossa capacidade de ser otimista diante das situações. Uma outra modelo de crença que nós temos é a análise do ambiente, que é a capacidade de identificar e perceber precisamente as causas, as relações e as implicações dos problemas, dos conflitos e das adversidades presentes no ambiente. É a capacidade que eu tenho de analisar esse ambiente e interpretar aquilo que está acontecendo nele e qual é o impacto disso naquilo que eu estou realizando. Dando continuidade, temos mais 4 modelos de crenças. Um deles é a empatia, que é a capacidade de evidenciar a habilidade de empatia
bom humor e de emitir mensagens que provocam interação e aproximação, conectividade e reciprocidade entre as pessoas. É aquela capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e entender o que ele pode estar sentindo e percebendo de uma situação, de um contexto. Temos também a autoconfiança, que é a capacidade de ter a convicção de ser eficaz nas ações propostas. Eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Eu acredito que eu sou capaz de vivenciar isso e sair do outro lado. Uma outra crença que nós temos é conquistar e manter pessoas, que é a capacidade de se vincular às outras pessoas sem receios ou medo de fracasso, conectando-se para a formação de fortes redes de apoio e proteção. Como que eu me relaciono com as pessoas? Como que eu utilizo dessas relações para vivenciar as situações adversas do dia a dia? E, por último, é o sentido da vida. Não adianta fazer tudo isso se isso não faz um sentido para todos nós, que é a capacidade de entendimento de um propósito vital de vida. Promove um enriquecimento do valor da vida, fortalecendo e capacitando a pessoa a preservar a sua vida ao máximo. Então, quando olhamos para essas 8 crenças, esse conjunto de crenças, que é um modelo de crenças que cada um de nós temos, é possível perceber qual é a nossa capacidade de ser ou não resiliente diante das situações. Em que momento estamos conseguindo conciliar esse conjunto de crenças de forma harmoniosa para que a gente possa conviver com as adversidades do dia a dia, principalmente dentro do ambiente organizacional. Então, o equilíbrio entre essas 8 crenças que nós temos, esse modelo de crenças, ele é fundamental para que a gente possa ser, de fato, resiliente diante das adversidades da vida, superar as dificuldades e continuar convivendo com tudo o que está acontecendo aí. E aí, por que a gente está falando de resiliência? Né? Porque a única coisa permanente na vida é a mudança. Já sabíamos disso antes de Cristo, né? O Heráclito já falava sobre isso. Então as mudanças estão aí, continuarão acontecendo. E como que nós estamos nos preparando para conviver com elas? Isto porque hoje nós temos uma nova lógica de percepção e aprendizado, né? A tecnologia está aí, as crianças já nascem apontando o dedinho para uma tela de touch, né? Ela não quer mais teclar, ela vai passando o dedinho, ela tem uma lógica de conhecimento diferenciada e esse conhecimento, essa habilidade já está dentro do mundo organizacional. Nós estamos na era das incertezas, porque tudo muda simultaneamente. Ao mesmo tempo que nós aprendemos algo novo, aquilo passa a ter um significado diferente, talvez nem vai ser aplicado. Por quê? Porque o contexto organizacional, o contexto das mudanças, ele é muito forte e muito rápido. Então, como seres humanos dentro das organizações, como profissionais, nós precisamos acompanhar tudo isso que está acontecendo, se posicionar e utilizar nosso conjunto de crenças, a nossa capacidade de ser resiliente para enfrentar todas essas mudanças, sermos produtivos, efetivos e competitivos nesse mundo organizacional. Nós também estamos na era do que chamamos de amor líquido. Existe uma fragilidade dos vínculos humanos. Existe um impacto nas relações amorosas muito forte. Hoje, a proximidade não exige mais a contiguidade física. E a contiguidade física não determina mais a proximidade. Quem diz isso é o Bauman, no seu livro, que fala sobre amor líquido. E tem muitos outros autores falando sobre isso. Então, hoje, nós mandamos um e-mail para o nosso colega que está na mesa ao lado. Dentro de casa, nós mandamos uma mensagem para um familiar que está no outro cômodo. Isso não significa que eu esteja distante dessa pessoa. Ao mesmo tempo que eu estando fisicamente ao lado de alguém, não significa que eu estou próxima dessa pessoa. Então, as relações humanas, elas têm se tornado muito mecânicas em algumas situações e muito fortes em outras. E não necessariamente eu preciso estar fisicamente junto com este ser humano. Por isso que nós, como seres humanos, precisamos identificar onde está a nossa capacidade de conviver com essa realidade virtual que está cada dia mais forte, com esse mundo de mudanças,
e ter um significado na nossa vida para tudo isso. Né? E por que essa questão das mudanças é importante? Porque se a única certeza da vida que nós temos é a mudança, as 3 maiores tendências para os próximos 5 anos é que as coisas continuarão mudando. A inovação tecnológica estará num ritmo muito mais rápido do que esteve. Então, imagine, se nós não estamos dando conta de acompanhar o que está acontecendo aí, isso vai continuar e vai ser mais ligeiro. Existe uma crescente disponibilidade de conhecimento para ser explorado. Então, cada dia surgem novas pesquisas, novos conhecimentos, novas oportunidades de aprendizagem. E como que a gente vai dar conta de tudo isso? Como que eu vou selecionar aquilo que é importante para o contexto onde eu estou? Existe também o aumento do número de consumidores nos mercados emergentes, o que faz com que o mundo organizacional, o mundo do consumidor, seja alterado diariamente. É um contexto que nós precisamos aprender a conviver. Essa relação com o mercado emergente que está aí e que impacta diretamente a vida das pessoas, tanto dentro das organizações quanto no mundo como um todo. Então, as mudanças continuam, né? Nós estamos vivendo um mundo em reconfiguração, onde existem muitos desconfortos. As pessoas estão infelizes e acabam não desenvolvendo seu potencial. As equipes dentro das organizações estão cada dia mais desintegradas e sem orientação. As estratégias existem, mas não saem do papel. Os clientes estão insatisfeitos. Os parceiros e sócios estão desconfiados. Hoje eu sou seu sócio, amanhã eu posso não ser mais. Os acionistas estão apreensivos pelos riscos, onde eu invisto, onde eu terei menos risco. E a comunidade não aceita mais a passividade e o impacto das empresas. Então hoje a gente vê movimentos sociais jamais vivenciados. E isso a cada dia aparece um movimento diferenciado. O mundo está muito diferente. Então, é o que nós consideramos, e o César Souza fala muito bem isso no seu livro, que é um mundo em reconfiguração. Existem muitos desconfortos e as pessoas estão infelizes dentro desse contexto. E o mundo, o que nós precisamos para conviver nesse mundo em reconfiguração? Nós precisamos de novas respostas para velhos problemas. As que temos não servem mais. Nós precisamos também de novas respostas para novos problemas. Nós precisamos de novas respostas para problemas que nem conhecemos ainda. Quais são as respostas para o que precisamos construir? É isso que o César Souza tem falado muito neste livro, e ele menciona o mundo em reconfiguração, e eu gosto muito de utilizar isso. Então, nós estamos vivendo um mundo onde a mudança é fato, onde precisamos ter mais conforto, precisamos ter mais respostas, e como seres humanos, como que nós estamos nos preparando para conviver com tudo isso? Por isso que a resiliência, ela vem sendo considerada, e na minha fala eu gosto muito de utilizar isso, minha pesquisa de mestrado está bem direcionada para isso, a Sobralho fala muito sobre isso, que ela é uma competência muito importante no mundo de hoje, ela é possível ser desenvolvida, porque ela nos traz o conforto para conviver nesse mundo em reconfiguração. Então, quem são os nossos maiores concorrentes nesse mundo tão reconfigurado? Nós mesmos. Por isso que nós precisamos nos preparar para isso. O profissional deste novo século, ele precisa ter múltiplas habilidades, tanto de natureza comportamental quanto técnica, que ancoradas em valores e atitudes, lhe permitam lidar adequadamente com as ambiguidades. Quem fala isso é Vergara, já falava isso há quase 10 anos atrás em suas pesquisas. Então, este profissional do novo século, ele precisa estar preparado para utilizar tudo aquilo que ele tem no mundo onde não se sabe qual é a resposta que precisa ser dada. Nós precisamos analisar tudo isso. Né? Uma outra frase que eu gosto muito é de uma autora chamada Jochman, que ela fala o seguinte: muitos profissionais possuem as mesmas competências no nível mundial, mas o profissional que é bom, ele é capaz de manter essas competências mesmo em situações completamente desconhecidas. Então, em situações conhecidas é fácil eu ser um excelente profissional, eu ter excelentes competências. Mas em situações desconhecidas que eu nem me preparei, se nós estamos num mundo de mudanças, num mundo de reconfiguração, tem situações que eu não tenho a resposta certa. Então, eu preciso estar preparado competentemente para vivenciar tudo isso.
Olha só o nosso desafio como profissional deste século. A Joaquim também fala que o profissional deste século ele deve passar por uma transformação individual para que ele possa desenvolver as competências necessárias à realização de suas atividades de forma efetiva. Sejam essas atividades dentro do mundo organizacional ou fora dela. Então, eu considero, sim, a resiliência uma competência muito importante, porque ela nos permite nos preparar para vivenciar esse mundo repleto de novas oportunidades, de novos acontecimentos. A gente tem que ver isso de uma forma bem positiva, né? Quando a gente fala do profissional desse novo século, nós precisamos listar algumas competências. Dentro do pool de competências que vários autores falam, a capacidade de adaptação é uma competência muito importante, porque se nós estamos vivendo num mundo que está se reconfigurando todos os dias, eu preciso saber me adaptar a ele. Uma outra competência muito importante é o controlar. Como que eu controlo tudo isso que está acontecendo e me posiciono de forma efetiva? Essas duas competências têm tudo a ver com um modelo de crenças que é o autocontrole, que nós estudamos dentro da abordagem da Sobrari. Então, essa capacidade de ter o autocontrole e definir como que eu vou mostrar os meus sentimentos, ela é muito importante no profissional deste século. Uma outra competência que se estuda muito é o compartilhar, né? Além de tudo isso, eu tenho que ser capaz de compartilhar e me relacionar de forma efetiva nesse ambiente altamente competitivo. Isso está relacionado com o modelo de crenças, conquistar e manter pessoas. Como que eu estou me posicionando neste ambiente, como que eu estou estabelecendo as relações, como que eu estou sendo conhecido, como que eu estou sendo valorizado. Então, é fundamental que eu seja capaz de gerenciar tudo isso. Eu também sou muito cobrada como profissional pela capacidade de criar e influenciar. Criar sempre novo, recriar em cima daquilo que já existe. Se é um mundo em mudanças, como que eu estou criando novas formas de trabalhar ou de entender aquilo que está acontecendo. E influenciar as pessoas para que acompanhem tudo isso. Como que eu estou influenciando o outro nesse contexto altamente competitivo? Isso está extremamente relacionado com o modelo de crença, que é a empatia. Qual é a minha capacidade de entender o outro, de me colocar no lugar do outro e analisar a minha reação com relação a isso. Outra competência fundamental, flexibilizar. Eu preciso ser flexível para me adaptar dentro desse contexto altamente competitivo. E eu preciso conhecer o que está acontecendo. Eu preciso demonstrar o meu conhecimento e, através dele, mapear tudo isso que está acontecendo e me posicionar para que eu possa, de fato, ser flexível. O que é isso? Quando a gente pensa no modelo de crença humana, é a nossa leitura corporal. A capacidade que eu tenho de entender o que está acontecendo comigo, a minha leitura, o meu posicionamento diante de um contexto altamente adverso daquilo que eu estou acostumada a vivenciar. Tá? Então, essa dinâmica de eu entender como que eu estou traduzindo as minhas reações, ela é fundamental para que eu possa, de fato, flexibilizar, conhecer e colocar esse conhecimento à disposição do contexto no qual eu estou. Acreditar e aprender. Como que eu estou fazendo isso nesse momento? É uma característica super importante do profissional do século XXI. E isso está relacionado com o modelo de crença autoconfiança. Como que eu estou acreditando naquilo que eu sou capaz de fazer dentro de um contexto de mudanças, onde existem riscos a todos os momentos? Eu preciso ter autoconfiança de que eu sou capaz de fazer isso, e vou aprender com isso, e vou colaborar com isso, e vou flexibilizar, e por aí vai. Eu preciso também me antecipar e saber negociar dentro desse contexto que está acontecendo. Né? E aí, o que é isso? É uma análise do ambiente. Quando a gente pensa no modelo de crença humana, como que eu faço análise do ambiente no qual eu estou inserido? Como que eu estou me antecipando às situações que podem acontecer e negociando aquelas que são plausíveis de serem negociadas? Eu preciso ter uma ideia muito grande desse ambiente. Como que eu estou fazendo essa análise? Qual a minha capacidade de fazer isso? Eu também preciso motivar e inovar o tempo todo. É um ambiente altamente competitivo. Como que eu estou me posicionando com relação a isso? Isso está relacionado
ao otimismo para com a vida, que é um modelo de crença que nós temos como ser humano e precisamos utilizá-lo de uma forma mais efetiva para que a gente sinta-se motivado, para que a gente sinta-se com a capacidade de inovar e acreditar que aquilo vai levar a um bom resultado. Que aquele momento difícil, aquele momento de mudança, não vai ser eterno. Eu consigo conviver com ele para enfrentar outros que virão. E, fechando esse ciclo das características do perfil do profissional, dessas competências tão importantes no século XXI, eu também não posso deixar de ter uma habilidade de valorizar e reconhecer não só a mim mesmo, mas o contexto, as pessoas, aquilo que está acontecendo. E o que é isso? Qual é o sentido da vida? Se eu me sinto reconhecido, se eu consigo valorizar o que está acontecendo, isso tem que fazer um sentido para a minha vida. O equilíbrio entre essas características do perfil, esse modelo de crenças, ele anda muito junto. Então, nós precisamos sempre buscar esse autoconhecimento e manter o equilíbrio entre tudo isso. Por quê? Uma coisa é certa. O mundo está em reconfiguração. As coisas continuarão mudando. E como que eu estou me preparando para aquelas situações que eu jamais vivenciei? E mesmo aquela que eu já vivenciei, será que eu estou vivenciando ela? Me controlando, tendo confiança, conquistando as pessoas, sabendo ter uma posição uma postura mais empática, lendo o que está acontecendo com o meu corpo, tendo um otimismo com a vida, que sentido isso está fazendo para mim? Porque é isso que vai me fazer ser um ser humano feliz. O contexto é esse no nosso dia a dia. Então, estudos demonstram que, olha que interessante, 80% das pessoas, quando tem que enfrentar uma adversidade, a sua eficácia diminui ou praticamente desaparece quando passam por situações que interpretam como imprevisíveis, adversas, turbulentas ou ameaçadoras. Quem fala isso é Eduardo Carmelo. Então, as pessoas interpretam, de acordo com o seu conjunto de crenças, de que essa situação é imprevisível, não é legal, então a habilidade, a eficiência em utilizar a competência, ela diminui bastante. E apenas 20% das pessoas conseguem manter-se competentes em ambientes de pressão e utilizam suas características efetivas, comportamentais e cognitivas para enfrentar uma situação adversa com sucesso. Isso é muito interessante. O Eduardo Carmelo trabalha muito esse tema. Então, aqui comprova que quando nós estamos preparados, quando nós temos um autoconhecimento, quando nós conhecemos o nosso conjunto de crenças e mantemos um equilíbrio entre eles, nós conseguimos ser mais competentes diante das situações de pressão e características e momentos diferentes daquele que nós estamos esperando. Dentro desse contexto, eu gosto muito do Corner, que ele fala que um dos melhores lugares para ensinar e aprender as habilidades de resiliência é o cenário organizacional. Porque é dentro do mundo organizacional onde nós somos capazes de vencer tudo. Relacionamento, possibilidade de criação, mudanças muito rápidas. E como que a gente está preparado para isso? Como que eu estou vivendo tudo isso e construindo a minha jornada profissional? Eu preciso ter o meu autoconhecimento, eu preciso ter o meu autodesenvolvimento. Então, a resiliência, ela é muito interessante. Porque o Eduardo Carmelo fala, e outros autores, que as adversidades podem extrair o que há de melhor em cada um de nós. É nesse momento de estresse e pressão, onde algo é diferente daquilo que eu estou acostumado, que eu me posiciono e utilizo aquilo que eu tenho de melhor. É fantástico isso, né, gente? Bom, diante de um momento de mudança, nós temos duas possibilidades. Nós temos um caminho que é o das incertezas, eu não sei o que vai acontecer, e eu tenho um caminho de oportunidades. Então, tudo depende, a minha perspectiva de sucesso e adaptação a tudo isso, vai depender de como que eu estou vendo. Eu estou vendo isso como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem e de superação, ou estou vendo um caminho de incerteza, de risco, que vai inibir as minhas competências. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Tá? A forma como nós olhamos é que vai definir se teremos uma oportunidade de adaptação e de sucesso. Então, eu gosto muito do Eduardo Carmelo quando ele diz que nós precisamos ter uma visão de futuro. Visualize o futuro próximo e antecipe tendências e acontecimentos. A imaginação e a intuição orientadas são ótimos atributos para fazer frente às constantes transformações do cenário, mercado e tendências. Eu só consigo visualizar o futuro e antecipar as tendências e acontecimentos se eu estiver utilizando a resiliência
a meu favor, se eu estiver atento ao meu modelo de crenças e como que eu estou utilizando ele dentro desse contexto no qual eu estou inserido. Cultive e valorize seu poder de escolha. O peso e o tamanho do problema são definidos pelo grau de importância dado a ele. Olha que interessante. O resiliente, em essência, é aquele que luta pelo direito de decidir como vai interpretar as situações da vida e o que fazer a respeito. Então, como resiliente, a gente precisa ter esse sentido da vida. Como que eu vou interpretar isso e enfrentar isso na minha vida hoje? Temos também a opção de ser como uma raiz que suga vitaminas do solo para se fortificarem, ou uma âncora que fica parada no fundo do mar enferrujando. Quem fala isso é o Mário Cortella. Então nós temos essa opção como ser humano e a gente precisa tomar a decisão. Quando nós estamos utilizando e desenvolvidos do ponto de vista resiliente, com o nosso modelo de crenças em harmonia, nós queremos ser raízes, né, e sugar aquilo que tem de melhor no contexto onde nós estamos. Nós precisamos também gerenciar as adversidades como situações passageiras. Elas não são eternas, né? O que está acontecendo de ruim não é a vida, mas uma circunstância da vida. Entenda que a vida é muito mais do que a adversidade pela qual você está passando. Então, essa amplitude de pensamento é que faz com que a gente tenha uma vida mais feliz, porque o sentido da vida é muito além daquilo que está acontecendo. E a gente precisa criar um significado para a nossa realidade. Né? Um significado lhe dará a esperança de um futuro melhor. A esperança não é a expectativa de que algo dê certo, mas a expectativa de que algo faça sentido. Por isso que o otimismo e o sentido da vida ele é fundamental. E é um modelo de crenças que nós temos e que a gente precisa conhecê-lo e trabalhar com ele. Né? Do ponto de vista de pessoas, eu diria que nós temos 4 passos. A gente precisa ter um autoconhecimento, saber qual é a nossa missão de vida, do que eu gosto, por quê, quais são as nossas competências. Essa autoavaliação ela tem que ser constante. Tá? Nós precisamos ter uma automotivação. E auto está entre aspas, porque a motivação é intrínseca. Eu preciso saber o que eu gosto, o que me motiva, o que é importante para mim e por quê. Eu não posso depositar essa responsabilidade no outro e dizer, ele não me motiva, meu gestor não me motiva, meu ambiente de trabalho não me motiva. O que eu estou fazendo para conhecer o que me motiva nesse contexto que eu vivo e que é um contexto imprevisível. O networking, o relacionamento, a colaboração. Então não basta eu ser bom, eu preciso parecer, as pessoas precisam perceber que eu sou bom. Eu só consigo isso através de relacionamentos positivos, de me mostrar, de me relacionar, de vivenciar as angústias dos relacionamentos e as benfeitorias dele também. Tá? E o autodesenvolvimento, que é a busca contínua de conhecimento e aprendizagem. A gente precisa ver cada momento de dificuldade, de mudança, como uma oportunidade de aprender algo diferente e da gente se posicionar de forma mais madura e efetiva nas relações. Se nós somos capazes de fazer tudo isso, a gente vai conseguir utilizar a resiliência para ser flexível perante as adversidades, ser raiz e sugar o melhor do meio onde estamos inseridos, ser otimista perante a vida, ser capaz de correr os riscos necessários, ser desenvolvido e inovar para descobrir soluções. Ser protagonista da nossa vida. Isso eu adaptei de um texto do Eduardo Carneiro. Porque ser resiliência é isso. A gente consegue utilizar a resiliência para a gente ser tudo isso. Flexível, raiz, otimista, capaz de correr riscos, desenvolvido e inovar. E ser protagonista da nossa vida. A gente não pode depositar o que acontece na nossa vida no outro. Somos nós, é o nosso conjunto de crenças, é o nosso modelo mental, é a nossa forma de se relacionar com o mundo que faz com que a nossa vida seja percebida dessa forma. Tá? E aí fica uma reflexão para vocês. As pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pela ideia que fazem dessas coisas. Né? O pessimista queixa-se do vento. O otimista espera que o vento mude. E o realista ajusta as velas. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. É um prazer muito grande poder falar desse tema. A resiliência é sim uma competência fundamental no profissional do século XXI.
qualquer necessidade, aqui está o meu e-mail, ededani@abrhsãopaulo.org.br. Obrigada.